Aos 96 anos, Fernanda Montenegro anunciou que não vai mais aparecer em filmes. A notícia caiu como uma bomba no cinema brasileiro. A maior atriz do país, indicada ao Oscar por Central do Brasil, escolheu encerrar a carreira nas telas com uma comédia de assalto a banco. Velhos Bandidos, dirigido pelo próprio filho da atriz Cláudio Torres, chega aos cinemas em 26 de março de 2026 com um elenco que une gerações e uma premissa que mistura humor, ação e aquele calor humano que só o cinema brasileiro sabe entregar. Se esse conteúdo te interessou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa notícia. Cada comentário ajuda a trazer mais análises como essa toda semana. Velhos Bandidos conta a história de Marta e Rodolfo, um casal de aposentados que decide cometer o assalto de suas vidas. Marta é interpretada por Fernanda Montenegro. Rodolfo é vivido por Ari Fontoura. Juntos, os dois percebem que para o golpe funcionar, precisam de parceiros mais jovens, com agilidade e disposição que os anos já não permitem da mesma forma. A solução encontrada pelo casal é recrutar Nancy e Cid, dois jovens assaltantes que entram para o esquema de uma maneira que definitivamente não foi voluntária desde o início. Nancy é interpretada por Bruna Marquezine, Cid é vivido por Vladimir Brihta. O problema que ameaça o plano inteiro é Osvaldo, um investigador obstinado interpretado por Lázaro Ramos, que passa a perseguir o grupo sem dar trégua. A produção é da Conspiração Filmes, com coprodução da Globo, Claro e Star Original Productions. O roteiro foi escrito por Cláudio Torres, ao lado de Fábio Mendes e Renan Flumian. As filmagens aconteceram no Rio de Janeiro, cidade que serve de cenário para a trama. A distribuição nos cinemas brasileiros fica por conta da Paris Filmes. O que torna Velhos Bandidos diferente de qualquer outra comédia de ação lançada nos últimos anos no Brasil é justamente o contraste entre os seus protagonistas. De um lado, Marta e Rodolfo trazem a experiência de uma vida inteira, a calma estratégica de quem já viu muita coisa acontecer e a determinação de quem não tem mais nada a perder. Do outro, Nancy e Cid chegam com a velocidade, a improvisação e aquela energia instável típica de quem ainda está descobrindo como o mundo funciona. A combinação entre esses dois universos é a principal fonte de humor do filme, porque nenhum dos dois lados consegue se entender completamente. E é exatamente aí que surgem os melhores momentos. Paris Filmes divulgou uma cena específica que já dá a dimensão do tipo de relação que existe entre as duas duplas. Nessa cena, Marta e Rodolfo fazem uma proposta de parceria para Nancy e Cid enquanto os dois jovens estão amarrados. Isso significa que a aliança entre os quatro não nasce de uma escolha livre, nasce de uma negociação forçada. E é esse detalhe que transforma o grupo em algo muito mais divertido do que um simples time de assaltantes bem entrosados. O conflito interno começa antes mesmo do assalto. A presença de Osvaldo como antagonista é o que garante o ritmo do filme. Quanto mais ele aperta o cerco, mais o grupo de Marta e Rodolfo precisa improvisar. Quanto mais precisam improvisar, mais as diferenças entre as duas gerações aparecem. Lázaro Ramos constrói um personagem que não está ali só para criar tensão, mas para funcionar como um elemento que expõe as contradições dentro do próprio grupo. É a clássica estrutura de gato e rato, mas com a camada extra de um quarteto que mal consegue concordar entre si sobre qual é o plano. Cláudio Torres já tem no currículo títulos como A Mulher Invisível e O Homem do Futuro, dois filmes que mostraram sua capacidade de equilibrar o humor com um ritmo narrativo consistente. Velhos Bandidos representa uma virada para o gênero de heists, que exige não apenas tiradas engraçadas, mas também uma estrutura dramática capaz de sustentar a tensão enquanto os personagens avançam rumo ao clímax. Quando um diretor experiente em comédia se aventura pelo heist, o que se espera é exatamente isso: piadas que funcionam porque surgem das situações, não apesar delas. O elenco de apoio reforça ainda mais o apelo do filme para diferentes gerações de espectadores. Reginaldo Faria, Vera Fischer, Tony Tornado, Natália Timberg e Laila Garim estão entre os nomes que aparecem ao longo da trama. São rostos que representam décadas de cinema e televisão brasileiros e que funcionam como uma ponte entre o público que cresceu vendo essas figuras
e os espectadores mais jovens que chegam atraídos por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos. A estreia inicialmente estava marcada para 5 de março de 2026, mas foi deslocada para 26 de março de 2026. A mudança de data indica um reposicionamento estratégico da distribuição, possivelmente para evitar concorrência direta com outros lançamentos ou para garantir mais tempo de divulgação em um contexto de expectativa elevada. O lançamento acontece em meio a uma campanha de imprensa que coloca Velhos Bandidos não apenas como mais um filme de comédia, mas como um evento cultural, especialmente por causa do peso simbólico ligado à despedida de Fernanda Montenegro das telas de cinema. Em entrevista ao Canal Brasil, a própria atriz comentou a decisão de encerrar a carreira no cinema com esse projeto. Ela disse que quis o acaso que o último drama e a última comédia que faz sejam com o filho, e que nessa altura de quase 100 anos já está bom e que está sublime. A fala de Fernanda Montenegro captura com precisão o tom emocional que envolve o lançamento do filme. Há um peso real nesse encerramento, não é marketing. É uma despedida genuína de uma artista que moldou o que significa atuar no Brasil. Velhos Bandidos promete 3 camadas diferentes de experiência. A primeira é o humor de situação puro, que nasce naturalmente do choque entre a lógica dos aposentados e a lógica dos jovens dentro de uma operação criminosa. A segunda é o ritmo do filme de assalto clássico, com o investigador no encalço do grupo e cada passo do plano revelando um novo problema. A terceira, e talvez a mais importante, é aquele elemento emocional difícil de nomear que os melhores filmes brasileiros carregam: a sensação de que esses personagens não estão fazendo o que fazem apenas por necessidade financeira, mas por algo maior, por um senso de que ainda vale a pena ousar, que ainda há vida acontecendo, que o risco pode ser uma forma de se sentir presente no mundo. O cinema brasileiro raramente produz esse tipo de filme com esse nível de elenco e esse tipo de projeto editorial por trás. Velhos Bandidos reúne as condições certas para funcionar, tanto como blockbuster, quanto como filme de memória afetiva. Desses que as pessoas lembram anos depois, não pela história em si, mas pelo que sentiram enquanto assistiam. Velhos Bandidos chega aos cinemas em 26 de março de 2026, uma comédia de assalto com 2 aposentados, 2 jovens amarrados que viram parceiros, um investigador que não desiste e uma atriz de 96 anos encerrando a carreira da forma que escolheu. Isso não é só um filme, é um capítulo final escrito com cuidado e entregue ao público brasileiro como presente. Agora a pergunta que fica: você vai para o cinema torcer pela dupla de aposentados ou está curioso para ver como Nancy e Sid acabam sustentando o plano inteiro? Conta nos comentários em qual time você está. Se quiser análise com spoilers assim que o filme estrear, deixa o like e se inscreve no canal para não perder.